Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Nesta semana nós vamos refletir sobre um tema que é recorrente no meio religioso, mas que nem sempre há uma compreensão muito clara sobre o que a Escritura fala a este respeito, que é o tema do jejum. Como a Bíblia Sagrada nos aborda essa questão? É sobre isso que eu convido você a refletirmos juntos ao longo desta semana. Mais especificamente, a partir de amanhã, nós vamos ler textos bíblicos orientando esse respeito. Hoje, como um estudo introdutório, eu gostaria de definir alguns conceitos e ver como os nossos documentos confessionais e denominacionais tratam a respeito do jejum. A primeira pergunta é a questão definidora, né? O que é o jejum? Nós precisamos entender o que significa esta prática. De acordo com a grande enciclopédia Larousse Cultural, jejum é uma privação parcial ou completa de alimento durante certo tempo, período no qual se dá essa privação. Mas no sentido que estamos procurando, que é o fim religioso, tal enciclopédia nos diz ainda: jejum é uma prática religiosa que consiste na privação completa ou parcial de alimento. Portanto, a definição do dicionário é que é uma privação de alimento parcial ou completa com fins religiosos. Este é o jejum no sentido que nós estamos pensando. Bem, há um uso geral da prática do jejum que extrapola os limites do cristianismo. Conforme Champlin nos indica, a prática do jejum é observada nas mais diversas religiões pelo poder que tem de provocar visões e diversos outros tipos de experiências místicas, tanto genuínas quanto espúrias. É comprovada na história a sua prática por judeus, por cristãos, por xamãs hindus, na busca de comunicar-se com espíritos desencarnados, pelos antigos consultores dos místicos oráculos gregos. Assim, nós vemos que ao longo da história e das religiões, o uso do jejum é universal e é diversificado. Agora nos interessa perceber qual é a perspectiva bíblica do jejum, como a palavra de Deus nos apresenta. Bem, particularmente é esta a nossa preocupação e será isso que nós vamos olhar cada aspecto a partir de amanhã, buscando avaliar a utilização na igreja contemporânea. Parece haver um certo consenso de que o significado bíblico para o jejum é que ele é uma prática religiosa que consiste de abster-se de ingerir alimentos com o propósito de humilhar-se diante de Deus, em aflição de alma e como sinal de se estar experimentando uma grande tristeza. Esta é a visão predominante da prática do jejum durante todo o Antigo Testamento e que prevalece na Escritura Sagrada. A Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil permite e recomenda a prática do jejum sob certas circunstâncias, tais como o cuidado de se guardar o dia do Senhor e em épocas de calamidades públicas, dizendo ainda que esta prática pode ser observada por indivíduo, por uma família, por igrejas ou por concílios, nos princípios de liturgia, capítulo 11. Né? Ela não pode sobrepor a importância do dia do Senhor, mas pode ser utilizada nestas circunstâncias. Quando nós olhamos os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou seja, os documentos que resumem a nossa interpretação bíblica da teologia do ensino da Escritura, nós vemos que a Confissão de Fé de Westminster prevê a prática de jejuns solenes e outros atos piedosos, abre aspas, em ocasiões especiais, os quais em seus vários tempos e ocasiões próprias devem ser usados de um modo santo e religioso. O Diretório Litúrgico de Westminster, que não foi adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, uma vez que nós produzimos o nosso próprio manual orientador, chamado Princípios de Liturgia, porém foi produzido pela Assembleia de Westminster, a mesma Assembleia, Confissão de Fé e os Catecismos Breve e Maior, coloca um capítulo intitulado Acerca do Jejum Público Solene. Capítulo esse que orienta a correta prática do jejum como algo a ser realizado em ocasiões de julgamento ou busca espiritual. Então põe duas circunstâncias:
uma circunstância em que a igreja percebe estar experimentando uma disciplina da parte do Senhor, portanto como sinal de arrependimento, mas também uma circunstância positiva de busca, de intensa busca de Deus e da comunhão consigo. Quando nós olhamos a história da igreja, ao longo da história da igreja, vários heróis da fé, como os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, praticaram com frequência o jejum. Além destes, cuja importância nem se discute, né, Deus atendeu às orações associadas ao jejum de outros servos seus, também vindo na própria tradição reformada, como Jonathan Edwards e seu genro David Brainerd, que foi missionário congregacional calvinista entre índios americanos, cuja biografia influenciou profundamente a vida e a prática devocional de John Wesley e George Whitefield e despertou tantos outros para um chamado missionário ao longo dos anos, né? A sua biografia, que é um seu diário, a vida de David Brainerd. Evans destaca a importância da oração e da pregação clara, objetiva e vigorosa das Escrituras antes dos diversos avivamentos. E Stegen destaca os mesmos fatores no mais recente avivamento experimentado na África do Sul pelos Zulus. Estes autores nos mostram que, mais do que a prática do jejum, embora ele estivesse presente em alguns momentos de despertamento espiritual, essencialmente nesses momentos se percebeu precisamente a intensa, profunda e clara pregação da palavra de Deus e a sede por conhecer a Deus, sua vontade de experimentar na sua vida por parte daqueles que o praticaram. Portanto, o jejum, nesta visão introdutória, inicial, como nós estamos apresentando hoje, não se trata de uma forma alternativa de um crescimento espiritual, mas algo que pode ser acoplado à nossa vida cristã, à piedade. Mas como isso ocorre? Quem são as pessoas que biblicamente estão autorizadas a fazer? Quando o jejum deve ser feito? Com que propósito? Como deve ser feito? Como não deve ser feito? Como pode ser feito? Quanto tempo? São os temas que nós vamos discutir ao longo da semana. Aguardo você nos próximos dias. Oremos. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra e pedimos que, assim como o nosso corpo tem sede do alimento, que a nossa alma seja dessementada por ti mesmo. Tu que és o verdadeiro alimento para a nossa alma. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até amanhã.